E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar uma olhadinha hoje aqui, voltar, né, para a cultura estadunidense. E hoje vamos dar uma olhadinha na questão da religião, tá? Como que é lá nos Estados Unidos. Eu trouxe uns textos aqui. Esse aqui é muito técnico, não vamos entrar nele não. Mas quem tiver curiosidade, tá aí o link para vocês buscarem essa leitura aí. Claro, obviamente, né, tudo em inglês. Que é para a gente imergir no idioma, né, ficar imerso e treinar bastante, né? Que é aquilo que eu sempre digo, quanto mais em contato você tiver com o idioma, melhor. Significa que se você está gastando mais tempo, significa que você vai chegar nos resultados esperados antes, né? Aí eu trouxe também, esse aqui é o que a gente sempre usa, né, o geralzão. Vamos dar uma lidinha, só um parágrafo, então tranquilo que é bom que um complementa o outro, né? Então vamos lá, ó. Religion. Nearly every known religion is practiced in the United States, which was founded on the basis of religious freedom. Então, praticamente todas as religiões conhecidas são praticadas nos Estados Unidos. E isso, né, essa constatação aqui, né, esse which, aqui está se referindo a toda essa constatação, né, então ele está falando a qual, né, é fundada, é baseada, founded, tem que ver com fundação, com base, né, na base, né, então fica estranho falar que a qual a base é feita, né, ou é baseado na base da liberdade religiosa, né? Então a gente pode falar que foi fundado na base da liberdade religiosa, que tem a ver lá com a cultura deles, né? Porque os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país laico. Ele não tem uma religião lá na Constituição que fala assim, você tem que seguir essa religião, ou que proíbe outras religiões. Lá não tem isso. Ao contrário da Índia, a Índia tem lá o hinduísmo, né? Se eu não me engano, agora eu posso estar confundindo, mas tem países que tem a religião pré-determinada pela lei. Você não tem direito de escolher, ou as que você pode, ou você tem um número limitado de escolhas. Você não pode escolher a que você bem entender, ou até não escolher nenhuma, né? Claro que a pessoa não sofre uma perseguição nem nada, né? Nos tempos de hoje, mas é o tipo de coisa que acontecia mais antigamente. Só que tem uma questão penal aí, né, envolvida pela lei. E no caso dos Estados Unidos, assim como o Brasil, não tem nenhuma lei que determina isso, né? Ou seja, é laico, você é livre para escolher religião. Inclusive, acho que tem até um filme que fala disso, né? O rapaz ele está cometendo crimes lá contra os animais, né? Sacrifica cabras, esse tipo de coisa. No filme lá, aí no filme ele vai ser julgado e aí ele é absolvido por causa dessa questão da liberdade religiosa, né? Então é uma caricatura, né? Então até que ponto também, né, essa questão da lei aí, porque por exemplo, é minha religião assassinato, fazer um sacrifício de uma virgem, né, como exemplo, até que ponto isso é permitido, né? E aí você vai ter que me absolver desse suposto crime, que não é um crime na verdade, porque foi a expressão da minha religião, porque a lei predetermina essa liberdade religiosa, né? Então enfim, é uma outra questão, né? Não tem muito a ver com o inglês, né? Mas só para a gente ficar pensando, é bom a gente ficar pensando. About 71% of Americans identify themselves as Christians. Christians aqui no caso então cristãos, né? Independente se é católico, protestante, qual religião dentro do cristianismo. Mas 71% então se identifica como cristão, according to the information gathered by the Pew Research Center.
Então, de acordo com a informação reunida, né, gathered, coletada, é mais no sentido de coletar, viu? Aqui dá certo reunir a informação, mas é mais no sentido de coleta. By the Pew Research Center, é um instituto de pesquisa lá, né? A non-partisan research group in 2017. Então é um grupo de pesquisa não partisão, né? Vamos ver o que significa certinho essa palavra. Porque partisão é uma lança, né? Ela deve ter um significado, né? Apartidário, sem partido, então. Certo. Sem apartidário, um grupo de pesquisa apartidário, né? Que ele não está envolvido na política. Em 2017. The research also found that about 23% have no religious affiliation at all, and around 6% of the population is made up of non-Christian religions. Então a pesquisa também mostrou, né, descobriu, revelou que mais ou menos, né, em torno de 23% não tem afiliação religiosa, né, que a gente chama de agnóstico, nenhuma, né, nenhuma afiliação religiosa, at all. E em torno de 6% da população é feita de religiões não cristãs. The number of people who identify with no religion seems to be decreasing. According to the Pew Research Center, this category is expected to drop from 16% in 2015 to 13% in 2060. Então eles têm uma previsão aí, né? Essa data aqui ficou estranha, né? Ele fez a pesquisa em 2017, mas ele está dando dados para o futuro de 2015, deve estar errado, né? Deve ser 2020, talvez, alguma coisa assim. Enfim, então o número de pessoas que se identificam sem religião parece estar diminuindo, de acordo com o centro de pesquisas. Essa categoria espera-se, né? Is expected, espera-se que essa categoria caia, né? To drop, caia de 16% em 2015, eu acho que é 2020, para 13% em 2060. E aí, nesse dado aqui, muito importante ressaltar que essas sem afiliação religiosa aqui inclui os ateus também, né? Certo, pessoal? Vamos ficar só nessa parte aí do texto hoje. E vamos para essa parte aqui, que já é um texto mais complexo. Eu não vou ler tudo, vou deixar para vocês lerem uma parte, tá? Uma boa parte, né, inclusive, que é justamente para vocês treinarem a leitura de vocês, lembrando das 4 habilidades, né, sempre lembrando, ó, leitura, são 2 passivas e 2 ativas. As passivas são a leitura e a habilidade de ouvir, e as ativas são a fala e a escrita. Então não adianta a gente só falar e escrever, tá? A gente tem que praticar a leitura e o ouvido. Eu falo aqui, vocês estão ouvindo eu falando. Isso é bom, vocês praticam um pouco do ouvido, né? Mas o que a gente menos pratica é o ouvido. Então, é aquilo que eu recomendo. Se vocês tiverem alguém para praticar com vocês, você escuta a pessoa, é muito bom. Se não tiver, grava você falando e depois se escuta, que também é muito bom, funciona muito bem. Tá? Mas não deixa de fazer a leitura, em voz alta inclusive, né? Lógico, para você gravar também. Viu, pessoal? É muito importante isso, para você treinar essas 4 habilidades. Procure treinar essas 4 habilidades de forma igual. Agora, nem tanto, vocês estão no básico 2, dá para deixar um pouco, treinar mais a fala, por exemplo, né, a oralidade, a escrita, as ativas, né? Mas não pode deixar sem nada também não as outras, viu? Então vamos ler aqui, ó. Então, to understand how religion shapes America, look to its early days. Então, para entendermos
como a religião moldou, né? Shape tem a ver com forma, com molde, né? E aqui ele está na posição de verbo, né? Tem até o S na frente, ó. A palavra é shape. Então, how religion shapes America. Então, como a religião molda a América, no caso dos Estados Unidos, né? Olhe para os seus dias primordiais, seus dias iniciais. Early days são os dias, o início, tá? Aí tem até um para vocês ouvirem aqui, ó, tá, pessoal? Depois vocês escutem esse áudio aqui, tá? Aí vocês tentam, quando você for ouvir, não é o exercício, não é a tarefa de hoje, né? Eu já, mais pra frente nós vamos ter tarefas assim. Você escuta o que está falando e vai tentando transcrever sem ter o suporte do texto, né? Inclusive aqui, se você clicar, ó, ele te mostra o texto, tá vendo? Ele te mostra o texto. Mas tenta fazer sem ler o texto, né? Para você treinar justamente uma dessas habilidades aí, que é o ouvir. E aí aqui tem umas imagens interessantes, né? Essas imagens eu gosto de ver, mas enfim. Religion has played an outsized role in US history and politics, but it's one that has often gone unrecognized in US museums. Então, ó, a religião, ela tem... esse played aqui quer dizer jogar, brincar, né? Mas aqui ela tem essa palavra aqui que eu não estou agora... Ela tem participado num papel, né? Esse papel aqui teatral, esse role, uma função, né? Ela tem participado em uma função outsized, fora do tamanho descomunal. Então, size é o tamanho, né? Outsized seria algo que está fora do tamanho, ou seja, é desproporcional, descomunal, muito grande, né? Então a religião tem um papel, né? Ela tem um papel aqui, role, fora do comum, muito grande na história e na política dos Estados Unidos. Mas esse papel, né? Essa função dela tem sido frequentemente não reconhecida, né? Não é desreconhecida. Unrecognized é não reconhecida, ou seja, talvez subestimada, alguma coisa assim, tá? Nos museus estadunidenses. As a focused subject area, it's been neglected. Então, como uma área de estudo, né? Focada, né? Como área de estudo, no caso a religião, sendo esse subject, que seria um sujeito ou uma cobaia, ou seja, como área de estudo focado, ela tem sido negligenciada. Diz o Peter Mansell, que é a scholar and writer installed last year as the first full-time religion curator at the Smithsonian Institution's National Museum of American History. Então, quem falou isso aqui foi o Peter Mansell, né, que é um escolar, é um acadêmico, um estudioso, um pesquisador, algum scholar, e escritor, né, também. Que ele foi instalado, né, não foi instalado, a gente não usa esse termo aqui no português. No português a gente pode dizer que ele foi atribuído a ele uma nova função, né, no museu aqui de história estadunidense, né, e aí qual função que seria o primeiro, né, é a primeira vez que tem um curator, né, que é um curador, a palavra é essa mesmo, de religião full time, que é de tempo integral,
Tá? Então ele está por conta lá, nesse museu, como um curador de religião. Então curador, pessoal, é aquele cara que fica no museu apreciando os objetos, né? E aí ele aprecia os objetos, ele vê o valor histórico que tem, nesse sentido. Aqui no caso ele é um curador religioso. Então ele está buscando o valor religioso nos objetos lá do Museu de História Nacional lá dos Estados Unidos, certo? America's exceptional commitment to religious freedom stems from the diversity of its faith traditions. Então, esse commitment aqui é o comprometimento, né? Então, o comprometimento excepcional dos Estados Unidos para a liberdade religiosa, esse stems aqui, ó, é que ele deriva, ele tende a virar para aquele lado, né? No caso aqui, do lado. Então, ele deriva da diversidade de suas tradições de fé, tá? Que a gente no Brasil a gente não tem um nome para isso, né? Fiéis, né? Tradições fiéis. Fica meio estranho. Mas então esse comprometimento religioso, né, com a liberdade religiosa, esse comprometimento excepcional, né, com a liberdade religiosa, ele deriva dessa diversidade das tradições religiosas aqui, tá? The rebellious attitudes prevalent, aumentar, tá muito pequeno, prevalent in frontier settlements. Essa palavra aqui, pessoal, ó, quer ver? Vamos dar uma olhada. Eu acho que ela tem mais de uma pronúncia. Frontier. Eu aprendi frontier aqui, tá vendo? Ó, frontier. Mas eu escuto falar frontier. Então não sei se é alguma variação linguística ou um sotaque, né, de outro país. Pode ser que seja de outro país, mas a que eu sabia que era certo era frontier. Parece que eu tenho razão mesmo, né? The rebellious attitudes prevalent in frontier settlements fostered the growth of evangelical movements. Então, ó, as atitudes rebeldes, prevalentes nas fronteiras de settlement, são vilarejos, o nome certo é estabelecimento, mas aqui no caso são vilas, são agrupamentos, assentamentos, né? Fostered the growth of evangelical movements. Fostered. Então vamos olhar essa palavra aqui também, ó. Fostered. Promovida. Fostered. Então, cadê? Não, aqui. Então, vamos voltar. Né? Então, as atitudes rebeldes prevalentes nos assentamentos de fronteira promoveram o crescimento de movimentos evangélicos. Então vocês veem que, pessoal, é um texto complicado, é um texto de alto nível, né? Nem tanto, é um texto de nível intermediário. Mas para vocês vão ter dificuldade. Por quê? Porque é aquilo que eu falo para vocês do idioma. Em inglês. Aqui, ó, exceptional commitment. America's exceptional commitment. Então você tem que ter essa visão de que isso tudo aqui, ó, é uma coisa, é um sentido só. É um comprometimento excepcional dos Estados Unidos. Não é porque dos Estados Unidos, porque aqui tem o caso genitivo. Vocês lembram do caso genitivo? Quando tem o apóstrofo US na frente, quer dizer que alguma coisa ali na frase pertence aqui à América, né? Americas, aqui. Né? Que é justamente isso aqui. Aí, isso aqui é to religious, to alguma coisa. Então, o comprometimento é para alguma coisa. Todo esse comprometimento aqui é para a liberdade religiosa.
E ele faz uma coisa, então esse comprometimento é para a liberdade religiosa e ele deriva de alguma coisa, que é da diversidade de suas tradições religiosas. Então, até no português a gente tem dificuldade em interpretar isso aqui. Se você escrever o texto lá corridão e tal, você pegar assim, você vai ter que ler umas 2 ou 3 vezes para entender o que está acontecendo, né? Então a gente também tem que treinar essa questão da interpretação de texto, que não é só em inglês, né? E o bom do inglês é isso, é que ele ensina um pouco para nós da nossa interpretação de texto em português. Isso realmente é muito interessante. Muita coisa, às vezes, que eu tinha, quando eu era mais jovem, né, que eu tinha dúvida, às vezes sai do ensino médio sem saber de uma coisinha ou outra, dentro da gramática do português, e aí quando você entra para pegar o inglês mais firme mesmo, fazendo traduções, estudando a língua, você começa a aprender coisas do português, né? Porque você começa a ver com outra visão. É isso que eu estou querendo dizer. Você começa a ver de outro ponto de vista aquela mesma situação que você sempre viu e nunca entendeu. Aí aquilo facilita de você compreender aquela questão, tá? Então isso aqui é um pouco assustador. Talvez, eu imagino que vocês possam estar achando assustador o texto muito complexo, mas é bom para a gente treinar essa questão, tá, gente? Ele serve para isso. Então vamos lá, vou ler mais um pedacinho aqui e a gente encerra a aula, né? E eu deixo com vocês. Então aqui eu já li também, né? Então olha aqui, só mais um exemplo, ó. Então, aqui ó, the rebellious attitudes. Desculpa. Então aqui eu tenho uma coisa só, eu tenho que procurar sempre a coisa, tá? No caso aqui são as atitudes. Aí essas atitudes, elas têm uma característica, que são rebeldes. Então, as atitudes rebeldes. Prevalentes aonde? Então, são atitudes rebeldes que prevalecem, né? Elas são prevalentes em algum lugar. Aonde são? Em assentamentos fronteiriços, né? Assentamentos de fronteira. Promoveram, então, ó, essas atitudes que prevalecem nesse lugar aqui, promoveram o crescimento de movimentos evangélicos. No caso evangélico aqui, dá para traduzir para evangélico, mas eu traduziria para religioso, puramente. Voltado para aquela questão protestante, né? Que é muito comum lá nos Estados Unidos, a religião protestante, tá? Mais do que no Brasil. O Brasil ainda é um país católico, em sua maioria. African slaves introduced Islam to America. The drive to abolish slavery was led largely by Christian preachers. Então aí, ó, mas você vê que são frases simples, né? Apesar de ter uma estrutura mais complexa, algumas delas, elas são todas muito bem amarradinhas. É uma afirmação, outra afirmação, outra afirmação, outra afirmação, né? Então aqui o que ele está dizendo? Ó? Que são os escravos africanos, tá? Escravos africanos, o que eles fizeram? Eles introduziram o islamismo nos Estados Unidos. E outra afirmação, ó, a necessidade ou a diretriz, né? To drive seria dirigir, mas the drive, aqui ele virou então um substantivo, porque ele está precedido de um artigo. Então, the drive, ele vira uma diretriz, tá? Alguma coisa nesse sentido. A diretriz, então, para abolir a escravidão, foi liderada principalmente, ou em sua maioria, por pregadores cristãos. Pregadores pode ser padres, pode ser pastores, né? Mas a gente não sabe porque está falando de muitas religiões, né? Dentro do cristianismo. Então são pregadores cristãos. Certo, pessoal? Espero que não tenham dúvidas nesse sentido. E aí aqui o textinho vai, ó. Então tem mais um pedacinho aqui
que parece ser muita coisa, mas até que não é. Deixa eu ver aqui mais. Se for só para ler, é tranquilo, né? Mas está bem grandinho, está um pouco grandinho esse texto. Eu vou deixar vocês fazerem só até aqui, tá? Essa parte aqui, viu, pessoal? Para não ficar muito pesado. Deixa eu ver se ficou com um tamanho bom. Não, acho que mesmo assim ainda está muito grande. Não, eu estou confundindo. Aqui nós já lemos. Então sobrou essa parte e essa aqui. Essas duas partes. Isso, até aqui church. Até nessa igreja aqui. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Tá? Tranquilo. O que vocês vão fazer? Ler só. Aí, pode ficar sem tarefa hoje, né? Sem atividade. Não tem problema não. Ou eu quero só que vocês terminem de ler até pelo menos até essa parte aqui, tá? E aí depois na próxima aula eu já vou ler um pedaço aqui desse com vocês, fazendo a tradução, e deixo o resto para vocês na próxima aula. Certo, turminha? Então por hoje é só. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.